Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1º de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, inscreva-se e na sequência vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se aí de deixar ativado o sininho aí das notificações para que você possa ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Além disso, você pode receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão e as carteiras de ações, informações relevantes, logicamente, e também as carteiras de ações. Inclusive, hoje divulguei dentro aí do canal DV Invest no Telegram a carteira mensal, carteira perspectiva e a carteira exponencial, carteira semanal, divulgada aí constantemente dentro do canal DV Invest no Telegram. Para isso, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita, receber tudo aí as comunicações que eu envio no decorrer do pregão em tempo real no seu celular, no seu desktop. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Também vou falar sobre PTR4, Vale 3, IRBR3, Prio 3, Itube 4, ABEV 3, GGBR4, ODPV3 e LCAN 3. Começando aqui pelo Ibov, que está nesse momento com alta de 0,69%. Sinalização mais negativa aqui para o índice seria o retorno para baixo da média, seria a perda da mínima do pregão de hoje, seria gerar um topo aqui no gráfico diário, após testar a primeira zona de resistência mais relevante, após ter voltado para cima dos 94, 95 mil pontos. A resistência então aqui que eu menciono é 96.500. Ibov bateu nesse patamar hoje, deixou aqui uma sombra superior, sinalização de topo, aumentará a probabilidade de se ter movimento para baixo depois desse longo movimento aqui de queda. Olhando agora para os futuros no gráfico de 60 minutos do mini índice, que também tem uma formação parecida, a gente tem o índice com uma tendência de alta ainda no G60, gráfico de 60 minutos, a tendência aqui já mostrando aqui a tendência, topos e fundos ascendentes, e parou aqui nesse ponto, ou seja, abriu o próximo pregão, gerando sinal de fundo ascendente, gerando fundo em cima no patamar de suporte que está sendo testado, antiga região de topo, a chamada mudança de polaridade, antiga resistência, seria um cenário mais apropriado para se buscar a operação de compra, ou seja, superação aí abrindo aí para cima dos 96.345 a 96.420, fica muito mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, o mercado vem para baixo dessa região aqui, parte para baixo dessa região, que já vou citar qual é o valor dessa região em termos de pontos. Gera topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo desse patamar que é de 90, por volta de 96 mil pontos, 96.010, até o início do suporte 96.185, só que já está trabalhando abaixo, mas enfim, região dos 96.010 pontos, veio para baixo desse patamar, gerou topo descendente no gráfico de 10 minutos, pivô de baixa, mais para se trabalhar na ponta vendedora. Olhando inclusive para o gráfico de 10 minutos, seria basicamente isso aqui, ó. Vem para baixo dos 96 mil pontos, gera topo descendente, muito mais interessante para se trabalhar na venda ou mesmo pivô de baixa no mini índice. Partindo para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentando uma queda mais acentuada de 1,25%. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, no gráfico diário, voltando para o gráfico diário, a gente pode ver que o dólar segue em cima do suporte do gap e da média móvel exponencial de 3 períodos, local onde pode iniciar a formação aqui de um fundo ascendente no gráfico diário. Isso ocorreria primeiramente, a primeira sinalização para que isso aconteça, superação da máxima de hoje, 3.901. No gráfico de 60 minutos, tivemos uma abertura para forte para baixo e o dólar simplesmente parou no dia, ficou travado o dia inteiro. Dentro desta situação, abriu para baixo, abriu perdendo a mínima do pregão de hoje, ou seja, abriu perdendo os 3.871, topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo de 3.871 ou mesmo para baixo de 3.875, ficaria muito mais para se trabalhar na ponta vendedora, ou seja, topo para baixo 3.875, 3.871 no G10, topo descendente ou pivô de baixo, G10 ou G5, mais para a ponta vendedora. Por outro lado, o dólar vai lá e abre forte para cima ali das médias, as médias aqui do gráfico de 60 minutos, vem aqui para cima dessas médias, melhor ainda se superar a máxima do pregão anterior, 3.901, aí gerou sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos,
para cima e preferencialmente dos 3.890, vai ficar muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. A primeira resistência para o dólar, 3.889. Depois disso tem outra resistência por volta dos 3.898 e aí sim a máxima de hoje, 3.901, próximo nível de resistência para o dólar. Depois vamos falar aqui das ações da PetroR4, que no pregão de hoje apresentando queda de 0,21%. Ainda está dentro do leilão de fechamento, uma certa estabilidade na Petro. Aqui está 28,01, ou seja, fechamento ali 1 centavozinho acima do que está agora. Enfim, uma estabilidade menos 0,21%. Ativo que, olhando para o gráfico de 60 minutos, pode proporcionar alguma sinalização mais relevante na primeira hora de pregão seguinte. Ou seja, voltar para cima de um patamar que seria interessante ter permanecido acima. Um patamar ali por volta dos 28,06. Mas enfim, gerou uma sinalização mais forte para cima no G60, primeira hora de pregão, possibilidade de entrar na compra, tentando pegar o próximo movimento de subida pelo gráfico de 60 minutos na ação. Ou seja, na expectativa que venha fazer um movimento aqui para cima na PetroR4. Sinalização mais negativa na Petro para o próximo pregão, perda da mínima de hoje, 27,87, pior ainda se perder os 27,74, aumenta a probabilidade de queda. Mas enquanto estiver acima dos 27,75, fica mais interessante para se monitorar alguma sinalização de força por parte dos compradores na região de suporte, ou seja, acima desse patamar, possibilitando assim arriscar numa operação de compra de curtíssimo prazo na Petro. Vale 3 dia de hoje, a gente está comprado ainda na Vale 3, fechou aqui com alta de 3,28%, mas Dalton bateu já no objetivo, que era 52,80. Sim, bateu no objetivo, só que eu optei por reposicionar o objetivo mais acima, em 53,53, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Possibilidade de trabalhar já com stop de proteção abaixo da mínima de hoje, ou seja, uma relação risco-ganho ali em torno de 1 para 1. 52,09 seria uma das alternativas de trabalhar com stop de proteção em cima da Vale 3. Mas enfim, segue seguindo aqui, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho no ativo. Agora olhando para IR e BR3, só para mencionar em termos de resistência na Vale, o próximo nível de resistência para o ponto que se encontra aqui seria uma região intermediária de 53,69 e depois 54,06. Por isso até eu busquei um objetivo um pouco mais acima, porque não tem tanta resistência para cima agora. Aí depois disso a gente vai falar lá no gap de baixa, que foi da barragem, 55,50, gap de baixo, outro nível de resistência para Vale 3. E a RBR3, seguimos na ponta compradora, fechou aqui o pregão com alta, fechou confirmando, mantendo-se acima do pivô de alta que gerou na sexta-feira, alta de 0,82%, seguimos na ponta compradora aí da IRBR3, por enquanto sem nenhuma alteração em relação a essa posição comprada. Quando eu falo alteração é o de objetivo ou de stop para esta posição. Na sequência também vamos falar de PRIO 3, deixa eu só voltar à questão do ajuste. Pois está um buraco ali no gráfico, que tem um ajuste aí no preço desse papel. Eu estava com o gráfico sem ajuste por conta dos futuros, tinha tirado o ajuste. Mas a PRIO fechou com alta de 2,54%, recomendei uma compra no ativo. Olhando para o gráfico de 60 minutos, essa compra foi recomendada depois que ela fechou essa primeira hora de pregão, para cima daquela região que eu tinha já recomendado na sexta-feira. Uma entrada aqui, com a expectativa de deslanchar aqui para cima. O papel não tinha conseguido fechar bem e nesse pregão conseguiu fechar bem, inclusive acima dessa máxima. Recomendei compra no ativo se superasse a máxima da primeira hora de pregão, em R$ 19,60, com stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão, em R$ 19,15. Começou até bem, ou seja, o início da operação começou bem, veio aqui em cima, só que perdeu força e voltou aqui para esse nível, mas pelo menos ainda se sustentando em cima desse patamar. O stop da operação já está aqui reposicionado abaixo desse fundo ascendente que foi gerado no G60, ou seja, se não deslanchar, pula fora aí se perder R$ 19,25 a partir do próximo pregão PRIO 3. Mas passando os dados corretos dessa entrada, 19,60 ponto de entrada, 19,15 stop, isso gera um stop de 2,3% e objetivo na faixa dos R$ 20,50, alocando aqui 10% do capital total nesta operação. E lembrando, stop foi reposicionado, em vez de ser 19,15, R$ 19,24, já está aqui registrado no controle online das operações. Que é divulgado, ele é atualizado ao final de cada pregão e é divulgado com certa frequência, toda vez que tem alguma alteração é divulgado dentro do canal DV Invest esse controle. O canal DV Invest é aqui para você fazer parte, lembrando, para você receber todas essas orientações, acompanhamento das operações, tudo clicando aqui no card que está aparecendo para você e seguindo os procedimentos.
Itube 4, pregão de hoje, queda de 0,74%. Então o ativo gera na zona de resistência um padrão de reversão dos candles chamado de engolfo de baixa. Um candle aí encobrindo o corpo anterior, um corpo inclusive pequeno. Sinalização negativa. Confirma esse padrão de queda se perder a mínima do pregão de hoje. Aumentará a probabilidade de queda para esse ativo a partir do próximo pregão, trazendo até uma das possibilidades de trabalhar numa ponta vendedora aí de swing trade em cima de Itube 4. Então, por enquanto, para Itube começar a dar sinais mais relevantes para cima, precisa voltar para cima da máxima de hoje, que é justamente a zona de resistência mais relevante do ativo, ali por volta dos 34,77, a máxima de hoje 34,80. Ambev, papel que está mais fraco do que a média. Se a gente olhar para o gráfico mensal, temos aqui um topo descendente no gráfico mensal da Ambev, depois de ter voltado num patamar ali que era a antiga resistência, que era para ter funcionado como suporte, mas não funcionou direito, volta para baixo do teto, e agora o teto antigo volta a funcionar como uma resistência. Voltou a funcionar como resistência no mês passado, mês retrasado, e no mês passado, topo descendente no gráfico mensal. Enfim, dentro de um contexto um pouco mais negativo, semanal dando indícios aqui de topo descendente, temos a ação no gráfico diário, proporcionando aqui uma lateralização, basicamente um movimento de alta fraco, mas dentro de um contexto que já tinha gerado um pivô de alta, mas veio lá, perdeu essa região de fundo anterior, patinando aqui para tentar subir, batendo ali na média, a perda da mínima de hoje também reforça uma chance maior de poder ter um movimento para baixo em Ambev, podendo até trazer a chance de uma venda aí de swing trade em cima de Ambev a partir do próximo pregão. Destaque de alta aí no pregão de hoje, GGBR4, alta de 6,21%. O ativo conseguiu, depois de um movimento lá para baixo, faz um movimento para cima e gera um pivô de alta no gráfico diário. O ativo conseguiu se sustentar em cima do patamar de suporte por volta dos 14,70 e agora conseguindo fechar acima até dos R$16, zona de resistência que foi superada, que tinha sido superada aqui para trás, né? Que era para ficar atento ali no possível retorno do preço para buscar a compra, mas não gerou esse retorno do preço, foi lá embaixo o papel. Na verdade, na hora que gerou um fundo aqui, perdeu a região desse fundo e ainda voltou mais para baixo. Agora, pelo gráfico diário, seria algo semelhante. Aguardar um recuo do preço, alguns pregões recuando para buscar uma compra de fundo ascendente no gráfico diário ou até mesmo de pivô de alta. Pelo gráfico 60 minutos, possibilita trazer alguma compra se abrir o próximo pregão caindo e gerar um fundo ali ascendente mais próximo possível da média móvel de 3 períodos. Seria uma das alternativas de se buscar uma compra em cima de Gerdau GGBR4. Depois de Gerdau, ODPV3. Papel conseguiu fechar acima de umas resistências também. Aqui em cima dessa resistência, também acima desse passado. Enfim, gerou uma sinalização positiva ODPV3. Inclusive até coloquei nas carteiras aí de ações que eu divulguei no pregão de hoje. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, ativo que superou esse patamar aqui, retornando para cima dessa região e proporcionando sinalização de alta acima desse patamar aqui que foi superado, mais interessante para compra aí acima dos R$16,50, 16,52 sendo mais exato. A resistência imediata aqui para ODPV3 na faixa dos R$17,01, ativo que também semanal está com a expectativa de poder ter algo para cima. Gráfico mensal que bateu numa zona de resistência aqui, ó, se a gente olhar para o gráfico anual, que é a máxima histórica do papel, a máxima histórica aqui na faixa dos 17,08, chegou próximo e perdeu um pouco de força, 17,01, e está novamente tentando ver se consegue romper aqui para cima ODPV3. Por último, LCAN3, que fechou bem o pregão de hoje, gerando basicamente um pivô de alta. A gente pode falar um pivô de alta, mas o fato é que a ação oscilou abaixo dos fundos anteriores e agora se recupera e volta para cima desse patamar, basicamente retomando a tendência de alta de curto prazo a LCAN3. Ponto positivo, que superam a zona de resistência, para quem gosta de entrada já de rompimento com queda de força. Essa é uma das oportunidades de entrada, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Só que temos dois topos muito próximos aí pela frente, resistência por volta de 40,55, 40,91 e depois R$ 41,66. Ponto positivo, que é um papel que inclusive está na carteira exponencial, carteira semanal. Está na carteira aqui, na expectativa de fazer algo aqui para cima pelo gráfico semanal na LCAN3.
Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.